Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade então às nossas videoaulas. E na aula de hoje nós vamos aprender os demais critérios de divisibilidade. Isso mesmo, nós vimos em uma aula quais são os divisores de um número. Depois estudamos as regras de divisões por 2, 3 e 5. E agora vamos dar uma passadinha naqueles critérios de divisibilidade que tinham lá no caderno de atividades, né? Você já deve ter dado aquela olhadinha. E hoje nós vamos estudar, então, os critérios de divisibilidade por 4, 6, 8, 9 e 10. Então, esses critérios aqui vão nos auxiliar nas divisões dos números. Então, o primeiro critério que nós iremos estudar será o critério de divisibilidade por 4. Aliás, como que eu sei que um número é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos são iguais a 0, né, ou seja, qualquer número, né, que terminar com 2 zeros, esse número ele é divisível por 4. Sempre vai dar uma divisão exata. Por exemplo, 148 dividido por 4, 37. Ué, mas não termina em 00. Não termina em 00. Porém, além da regra de terminar com 2 zeros, os dois últimos algarismos de qualquer número, se eles forem um múltiplo de 4, significa que esse número é divisível por 4. Veja bem, terminar em 00 ou os dois últimos algarismos sendo múltiplos de 4. Então eu consigo dividir esse número por 4. Uma observação importante também é em relação ao ano bissexto, que acontece de 4 em 4 anos. Então quer dizer o seguinte, se eu pegar então um ano bissexto, como ele vai de 4 em 4 anos, e os múltiplos de 4 vão de 4 em 4 anos, então qualquer ano que eu dividir por 4 vai ser bissexto? Bom, eu só preciso tomar cuidado quando esse ano terminar com 2 zeros. Por quê? Nem sempre os anos que terminam com 2 zeros são bissextos. Aí tem uma regrinha a mais, né, que diz o seguinte, que quando esse ano terminar com 2 zeros, além de ser divisível por 4, ele deve ser divisível por 400. Então, para que um ano que termina em 2 zeros, para ele ser considerado bissexto, ele deve ser divisível por 4 e por 400 ao mesmo tempo. Os demais números, então, para dividir por 4, basta que a sua unidade e a dezena sejam zeros, ou seja, os dois últimos algarismos terminando em 00, ou então os dois últimos algarismos sendo números que dê para dividir por 4. Agora nós vamos analisar o critério de divisibilidade por 6. Como que eu vou fazer para descobrir quando que o número é ou não divisível por 6? Bom, para ele ser divisível por 6, eu preciso ter aqui o cuidado de observar que ele tem que ser par, porque ele tem que ser divisível por 2 e também múltiplo de 3. Ou seja, o número para ser divisível por 6, ele deve ser par e múltiplo de 3. Então, vamos analisar as situações aqui. O número 24 é divisível por 6? Sim, 24 dividido por 6 dá 4. Porque o 24 é par, é divisível por 2, e o 24, a soma dos seus algarismos, resulta num múltiplo de 3. Portanto, 24 é dividido por 3. Sendo assim, eu posso dizer então que 24 também é divisível por 6. Vamos pegar um outro exemplo aqui, o 402. 402, por ser par, é divisível por 2. A soma dos algarismos resulta num número que é múltiplo de 3. Portanto, se esse número é divisível por 2 e por 3, ele também é divisível por 6. Então, para ser divisível por 6, facinho de lembrar, par e divisível por 3. Agora, um critério de divisibilidade que tem também, que é diferente, é essa daqui, a divisibilidade por 8. Veja bem, quando os algarismos das centenas, dezenas de unidades
formam um número múltiplo de 8, esse número é divisível por 8. Então, veja bem, para que um número seja divisível por 8, os três últimos algarismos devem formar um número que seja múltiplo de 8. Sendo assim, todo número é divisível por 8. Então, para saber se o número é ou não divisível por 8, eu vou analisar aqui os três últimos algarismos sempre. Se eles formarem um número que é múltiplo de 8, esse número é divisível por 8. Agora vamos analisar aqui os critérios de divisibilidade por 9. Então, um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for múltiplo de 9. Por exemplo, o número 180 é divisível por 9? Sim, por quê? Se eu adicionar os seus algarismos, o 1 mais o 8 mais o 0 vai resultar em 9. Portanto, 9 é múltiplo de 9. Se a soma dos algarismos do número resultar num valor que é múltiplo de 9, então esse número é divisível por 9. Veja um outro exemplo, 9.270. Adicionando o 9 mais o 2 mais o 7 mais o 0, obtemos 18. Como 18 é um múltiplo de 9, então podemos dizer que 9.270 é divisível por 9. E um critério aqui bem simples também e fácil da gente decorar é o critério de divisibilidade por 10. Por quê? Todo número cujo algarismo das unidades for igual a 0 é divisível por 10. Ou seja, todo número que termina em 0 é divisível por 10. Basta cancelar aqui o último 0. O que sobra é o resultado da divisão. Então, os algarismos que sobram formam o novo número, que é o resultado da divisão por 10. Então, sabendo esses critérios aí de divisibilidade, vai ficar para você, então, resolver aí mais uma lista de exercícios de fixação. E em seguida, depois que você fez aí esses exercícios de fixação, deu uma recapitulada aqui na videoaula, você vai resolver as atividades que estão no caderno de atividades, página 24, a partir do exercício 20, até a página 25, exercício 28. Ou seja, você vai do exercício 20 até o exercício 28. Valeu, muito obrigado aí pela sua atenção, bons estudos e uma ótima semana.